Sabe, tem uma música que sempre me traz a mesma reflexão. É aquela sensação de que em algum momento alguma coisa foi se afastando, sabe? Se perdendo, saindo do eixo, até ficar grande demais, maior que a nossa capacidade de controlar. E olha, toda vez que eu escuto essa música, eu penso em compliance. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a ideia central que a gente precisa ter em mente é exatamente essa. No mundo corporativo, o maior erro, talvez, seja imaginar que uma crise aparece assim, do nada. Ela não aparece, ela é construída. A ideia aqui não é, claro, analisar a música em si, mas usar essa mensagem que ela inspira sobre como pequenos afastamentos entre o que se diz e o que se faz podem crescer e virar uma ruptura bem séria dentro de uma organização. E essa é a primeira grande questão. Para a gente entender de verdade como uma crise se forma, a gente precisa olhar para a origem dela. E essa origem quase sempre é discreta, é silenciosa, mas como é que algo tão grande começa de um jeito tão pequeno? Começa no momento que parece totalmente inofensivo. Um desvio que, ninguém nota. Uma exceção que parece razoável na hora. Um comportamento que é tolerado porque, sempre foi assim, né? Começa com um alerta que é ignorado, ou pior ainda, com aquela frase clássica. Depois a gente vê isso. O problema é que o depois chega. E quando a empresa percebe, aquilo já virou um monstro. Um risco reputacional, jurídico, financeiro. E isso nos leva direto para um engano muito comum sobre quando um problema realmente começa. Muitas empresas acham que o problema surge ali, com a denúncia, com a auditoria, com a reportagem na mídia. Mas a verdade é que esse é só o momento em que o problema se torna visível para todo mundo. É a febre, não a infecção. Agora, o que é fascinante nesse slide é justamente o contraste. Na coluna da ilusão está o evento público, o espetáculo, a ação judicial, a mídia. Mas na coluna da realidade, a gente vê onde tudo realmente começou. Foi lá atrás, quando um colaborador viu algo errado e preferiu silêncio. A ilusão é a auditoria. A realidade é a liderança que fez vista grossa para um desvio porque os resultados eram bons. A denúncia formal é só consequência de uma política que existia no papel, mas que não influenciava decisão nenhuma. Então, o ponto crucial é este. O escândalo não é o começo, é o final. É o final de um longo processo de amadurecimento de um problema, que aconteceu bem longe dos olhos do público. E é aqui que a metáfora da música se encaixa perfeitamente. Uma empresa não quebra sua integridade de uma hora para outra. Não. Ela se afasta, aos poucos, passo a passo. A cultura se corrói em etapas, como a gente vê aqui. Começa com a flexibilização, quando uma regra importante é contornada. Só desta vez. Isso leva à tolerância, quando aquele desvio já nem causa tanto espanto. Com a repetição, o comportamento errado vira hábito. E por fim, a gente chega na normalização, que é o estágio mais perigoso de todos. É quando o errado vira o padrão, o esperado. Vamos ver como isso funciona na prática. É impressionante como quase toda crise segue esse roteiro. Começa com um sinal fraco, uma coisinha pequena, sabe? Um comentário inadequado, uma despesa estranha. Logo depois vem a racionalização, que são as historinhas que a organização conta para si mesma para justificar o erro. Não foi tão grave assim, mas ele entrega resultados. A terceira etapa é a omissão estrutural. É o silêncio, a conveniência. Ninguém faz nada e, finalmente, a crise se materializa com todo o seu custo. E aqui a gente chega no maior perigo de todos. O momento em que uma prática ruim se torna tão comum, tão enraizada na rotina, que ninguém mais nem a reconhece como um problema. Ela simplesmente vira parte da cultura. Ok, se esse é o caminho para a crise, como é que se evita esse afastamento gradual? Bom, a resposta está na diferença entre prevenção e reação. É isso que define as organizações que são verdadeiramente maduras. Empresas maduras não esperam o escândalo estourar, elas agem nos sinais fracos. Elas treinam suas lideranças para que exceções não virem a regra. Elas entendem que a cultura é, talvez, o controle mais importante que existe. E um ponto crucial, elas protegem as pessoas que têm a coragem de apontar um problema, garantindo uma resposta rápida antes que tudo escale. E isso muda totalmente a perspectiva sobre governança, né? Não se trata de ter uma equipe de bombeiros para apagar incêndios. Se trata de arquitetura. De construir uma estrutura forte que impede o fogo de sequer começar. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final sobre o que realmente significa ter integridade para uma organização. Pensa bem, quando a crise já está nos jornais, o dano vai muito, mas muito além do financeiro. Significa confiança quebrada, uma reputação que não se recupera com um simples comunicado e uma cultura que não se conserta com um treinamento isolado. Então, a pergunta que fica é essa.
A integridade não é testada na grande crise, sob os holofotes. Ela é testada no dia a dia, na forma como se lida com os pequenos desvios, com as conversas difíceis, com aqueles sinais que deixam a gente desconfortável. É ali, no silêncio do escritório, que o futuro da organização é decidido.